dia, a nossa apresentação é sobre reprodução humana. Ela é um processo meio complexo que depende tanto da maturação do corpo feminino quanto do corpo masculino. Ela acontece de maneira natural com a relação sexual, porém, em alguns casos, ela acontece de maneira industrializada, assim. Então, casais que são inférteis, casais homoafetivos e aquelas pessoas que também desejam ter um filho ali sozinho, elas geralmente buscam outro caminho para engravidar. Eu vou falar sobre o sistema reprodutivo feminino e eu vou começar com meu pai. Além de armazenar os óvulos, também produz hormônios sexuais da mulher, incluindo progesterona, hormônio importante para o processo gestacional. O solo do hormônio desenvolve as características femininas e a influência no período fértil. A cada ciclo menstrual, um dos óvulos lança um óvulo na tuba urinária e exala na fertilização, chamada de luteína. Agora eu vou falar sobre as tubas urinárias, que são quando a mulher recebe os óvulos penetrada na tuba. Isso funda o espermatozoide, forma zigoto que se fixa no útero, gerando um novo ser. Se não houver fecundação, o óvulo é eliminado junto com a menstruação. Agora eu vou falar sobre o útero. É um órgão muscular elástico com de uma forma semelhante a uma pera. Ele se expande durante a gravidez de acordo com o crescimento do feto, acomodando o bebê até o seu nascimento. Agora eu vou falar sobre a vagina. Ele conecta com o meio externo e suas principais funções são dar saída da respiração e a penetração do pênis na relação sexual e formar o canal do parto. O órgão sexual masculino, os testículos, glândulas do formato oval que armazenam os espermatozoides, que ficam na bolsa sexual. A partir dos espermatozoides, a espermatogênese é produzida, assim como a testosterona que está ligada com as características sexuais da masculina. Epídimo. Canais alongados que recobrem as superfícies dos testículos, armazena os espermatozoides. Canal referente. Um longo e fino que sai do epídimo e circunda a base da bexiga, recebendo o líquido seminal e o líquido prostático. Os dois resultam em sêmen, ou esperma. Vesícula seminal. Duas pequenas bolsas produzem o líquido seminal. Essa é uma excreção que neutraliza a urina e protege os espermatozoides no caminho até o uretra. Na relação sexual, neutraliza a esclerose para que os espermatozoides não morram no caminho até o uretra. Próximo. Produz o líquido prostático, secreção fluida de composto do espermatozoide. Uretra. Começa na bexiga, passa pela próstata e pelo pênis, até chegar na porta da glande. Na ponta da glande, onde há uma abertura que libera tanto o sêmen quanto a urina. Não são liberados juntos por conta da musculação da bexiga. Pênis. Parte externa por onde ocorre a fecundação, excreção e função reprodutiva. Seu tecido esponjoso protege a uretra e seu produto cavernoso, quando cheio de sangue, faz o pênis superior. A sexual durante a vida. A seleção pode acontecer com sonhos ou bexiga cheia. Eu vou falar sobre a fertilidade e a infertilidade. A fertilidade é a capacidade de reprodução da maneira natural, ou seja, tanto o homem quanto a mulher têm que ser férteis. A mulher precisa ter um útero, as trompas e os ovários funcionando. Os ciclos menstruais têm que ser normais e não pode ter problemas hormonais graves. O homem precisa produzir espermatozoides bons e uma quantidade suficiente além da ejaculação. Segundo o site do Neil Freitas, que é um especialista em medicina reprodutiva, cerca de 31% dos casais podem engravidar naturalmente de acordo com o ciclo feminino. As mulheres de 35 anos têm cerca de 6 meses de tentativa até elas procurarem o médico. E aquelas com relações mais frequentes da idade mais fértil, que são as mulheres mais novas, né? Elas têm mais ou menos
na gestação ela tem alguns problemas, algumas dificuldades. Nesse caso, o endométrio ele pede a passagem do óvulo para o útero e altera alguns hormônios responsáveis pela ovulação e implantação do embrião. Aí a gente tem o globo uterino, que são alguns tumores uterinos que se formam no músculo do útero. Ele é bem comum e altera principalmente o fluxo e os coágulos menstruais. Quando eles afetam a fertilidade, os biomas podem ser retirados via cirurgia. Aí a gente tem as alterações ovárias, que ela interfere em 30% da fertilidade das mulheres, né? E há um comportamento com obstrução ou uma deformação no longo das cubas. E no caso da obstrução, como a cirurgia com videolaparoscopia, essa obstrução pode ser retirada dos canais. Aí a gente tem os distúrbios hormonais, que os hormônios eles afetam a fertilidade, porque eles estão diretamente ligados à ovulação. E esse desequilíbrio interfere na maturação e liberação dos óvulos. A reposição hormonal pode ser feita via medicamentos, alguns adesivos também hormonais. Aí nós temos a síndrome dos ovários policísticos, que é um distúrbio hormonal causado por cistos no ovário. Não tem cura, mas tem alguns tratamentos que auxiliam, e caso esse tenha um acompanhamento bom, assim, a mulher pode sim engravidar. Aí também algumas outras coisas que interferem na fertilidade são doenças sexualmente transmissíveis, a genética e doenças crônicas, como hipertensão, diabetes. Agora eu vou falar um pouquinho dos problemas que interferem na fertilidade masculina. A primeira é a varicocele, que é uma dilatação anormal dos veias do estômago. Ela pode ser tratada com cirurgia que redireciona o fluxo sanguíneo. A segunda é a vasectomia, que a gente sabe que a cirurgia é para parar de liberar espermatozoides. Quando ela tem a cirurgia de reversão. Quando a cirurgia é feita, ela tem uma diferença no sucesso de pessoa para pessoa. Então, se a sua vasectomia foi feita há mais tempo, a chance de você ser fértil são um pouco mais baixas. Porque quando a vasectomia é feita, o corpo começa a produzir anticorpos que evitam os espermatozoides. No caso, tem uma taxa de 0,2% e 5,3% nos casos que pessoas vasectomizadas podem engravidar antes. A azoospermia é a ausência de espermatozoides no sêmen. Ela pode ser causada por genética, uso de drogas, até quimioterapia. Alguns medicamentos e obstrução também dos ductos também interferem. Alguns casos são irreversíveis, então elas não têm cirurgia, medicamento que mude essa condição. Mas em alguns casos ela pode ser combatida ali pela origem interna. Aí nós temos a glicocortídea, que ocorre quando um dos testículos não desce para a bolsa frontal. Esse caso geralmente acontece mais em crianças, recém-nascidos, e daí ela acaba com cirurgia. Mas ela afeta a produção de espermatozoides mais para frente. A alteração testicular, infecção e alteração genética também afetam a fertilidade. Fatores colocam a mulher em risco. Existem muitos, eu vou tentar citar um deles em cada um. Já na mulher, o tabagismo interfere no desenvolvimento dos óvulos. Já no homem, afeta a produção de espermatozoides. Um deles é o alcoolismo, que na mulher pode interferir no funcionamento dos ovários, causando irregularidade no ciclo menstrual. Nos homens, induz o funcionamento inadequado nos testículos. As drogas nas mulheres reduzem a quantidade de óvulos. Já nos homens, prejudica o funcionamento dos testículos. O peso tem pode interferir nas mulheres, causando distúrbios hormonais reversíveis com alteração do ciclo menstrual. Já nos homens, causa distúrbios hormonais reversíveis, descontrolando os níveis de testosterona. O estresse é um dos fatores que também pode contribuir. Nas mulheres, pode causar distúrbios hormonais importantes, interferindo no processo de desenvolvimento dos óvulos. Já no homem, leva a ansiedade e a disfunção erétil. A cafeína, ela também pode entrar nesses fatores, sendo na mulher atrapalhando as chances de gravidez. Nesse sentido, as mulheres saudáveis, tomando uma xícara de café no dia, têm menos chance de engravidar, comparado àquelas que não tomam. Os homens, ele pode causar interferência na verdade no número de espermatozoides produzidos. Eu vou falar sobre os alertas estéticos das mulheres quanto dos homens. Tem alerta das mulheres agora. A relação sexual dolorosa, sangramento vaginal e ciclos irregulares. Também tem histórico de câncer de mama ou no ovário ou infecção na família.
métodos contraceptivos e cirurgias. Preservativo masculino, camisinha, diafragma, anel de borracha introduzido no interior da vagina, recobrindo pílulas anticoncepcionais, injetáveis, implante subcutâneo implantado no braço e libera totalmente o hormônio. Pílula do dia seguinte, DI, laqueadura, cirurgia que corta as tubas uterinas, assim impedindo que os espermatozoides cheguem até o óvulo. Embora não ocorra a fecundação, mas a ovulação continua acontecendo. E a vasectomia, cirurgia que corta a parte dos canais diferentes. Embora a ejaculação não aconteça, a liberação dos espermatozoides não acontece, já que tudo por onde passa essa porta. Agora eu vou falar sobre a fecundação. Ela ocorre quando o espermatozoide encontra o óvulo. Esse ovócito é liberado na ovulação do ciclo menstrual por uma relação sexual. E quando há penetração, né? O gameta masculino no colo do útero e segue atrás das tubas uterinas no corpo da mulher. E lá acontece todo o processo da fecundação. Quando eles se encontram, o espermatozoide atravessa a primeira camada que reveste o óvulo, a corona radiata, e depois a segunda camada, a chamada zona pelúcida. Já no interior, os gametas se fundem com o parimento do DNA materno e o paterno e formam a primeira célula que será o embrião, o chamado zigoto. Agora eu vou falar um pouquinho dos hormônios da gravidez. O FSH e o LH eles são liberados durante o ciclo menstrual e eles impulsionam o crescimento e o amadurecimento dos folículos ovarianos, que são uma pequena cápsula na qual o óvulo permanece antes da ovulação. A gonadotrofina, a coriônica humana, ela é produzida pelo trofoblasto, estrutura que dará origem à placenta, e ela é detectada nos testes de gravidez. Ele é considerado o hormônio da gravidez, já que está presente apenas durante esse ciclo. Ele assegura a manutenção da gravidez, que no caso inclusive a inibição da menstruação e a ausência de novas ovulações. A progesterona, ela é encarregada de preparar o endométrio para receber o feto. Sua produção aumenta para que a gestação se desenvolva corretamente. O estrogênio ele desenvolve fisicamente e sexualmente na mulher, Ele regulariza o ciclo, modifica o muco cervical para facilitar a entrada dos espermatozoides e aumenta o líquido da mulher. A prolactina, ela estimula a produção de leite e inibe a produção dos hormônios estrogênio e progesterona pelos ovários, o que explica o fato da mulher não menstruar quando está amamentando. A testosterona, ela controla o libido e controla os desejos sexuais da mulher. Com a ovulação, seu nível sobe e aumenta a chance de gravidez. A fecundação na espécie humana depende de uma série de fatores para ter sucesso, como por exemplo: A. O útero deve estar revestido de muco cervical espesso e pouco fluido, rico em fibras. B. A ejaculação do homem deve conter grande volume de sêmen e baixo número de espermatozoides. C. Os óvulos devem se encontrar dentro do ovário no momento da fertilização. D. O ovócito 2 deve permitir a penetração de vários espermatozoides. E E. Os espermatozoides devem penetrar o útero somente no período fértil da mulher. A ejaculação do homem deve conter um número suficiente de espermatozoides saudáveis para aumentar as chances de fertilização. Um grande volume de sêmen com baixo número de espermatozoides diminui essas chances. A alternativa D também está incorreta, porque geralmente é apenas um espermatozoide que penetra no ovócito 2 durante a fertilização. Então, essa entrada de vários espermatozoides não leva a uma fertilização bem-sucedida. A alternativa E também está incorreta, porque os espermatozoides podem permanecer ali dentro do sistema reprodutor feminino, né, dentro ali da vagina, enfim, por alguns dias, então até esse momento da ovulação. Então, né, a C é a alternativa correta. Isso porque a fertilização ela ocorre nas tubas uterinas e não dentro dos ovários. Esses óvulos são liberados pelos ovários durante a ovulação e em seguida as tubas uterinas pegam, né, capturam esses óvulos, onde pode encontrar e se fundir com os espermatozoides.
Questão 2. O sistema genético masculino é formado por órgãos que atuam na reprodução, e nesse sistema os gametos masculinos, chamados de espermatozoides, são produzidos. Entre as alternativas a seguir que eu vou falar, a gente vai marcar aquela que indica o nome correto do local onde são produzidos os espermatozoides. A alternativa correta é a C, que é os testículos, porque os espermatozoides são produzidos lá, sendo esse local correto de sua produção. As demais alternativas estão erradas. O escroto é uma região do corpo masculino onde está localizado os testículos, mas não é o local onde os espermatozoides são produzidos. O epídimo é o local onde os espermatozoides são armazenados e amadurecem após a produção nos testículos. O pênis é o órgão utilizado para a introdução de esperma no sistema reprodutor feminino, mas não é o local de produção dos espermatozoides. E a próstata é uma glândula que produz um fluido que compõe o esperma, mas não é onde os espermatozoides são produzidos. Quando são liberados, os espermatozoides têm uma maratona pela frente. Comparando conosco, é como se tivessem que percorrer uma distância maior que é entre o Rio e São Paulo. Muitos espermatozoides morrem na vagina. A região é muito ácida e as células imunológicas da mulher não matam apenas bactérias e fungos, mas também, sem querer, espermatozoides. Enquanto os espermatozoides lutam para sobreviver, o óvulo desliza lentamente na direção das trompas de Falópio. Durante o orgasmo, por exemplo, a vagina, o útero e o colo do útero se contraem ritmicamente. Dessa forma, a probabilidade do espermatozoide ser sugado para o útero é maior. O esperma se torna mais líquido e os espermatozoides cada vez mais ativos. Os espermatozoides se orientam pela parede do útero e nadam cada vez mais rápido. O truque que usam para identificar a trompa de Falópio correta ainda é desconhecido. Os pelinhos nas paredes da trompa de Falópio transportam o óvulo. O fluxo de fluido destes pelos ajuda o deslocamento dos espermatozoides. Muitos espermatozoides se perdem nas trompas de Falópio, mas pouco antes da meta, o óvulo ajuda na orientação. Ele emite prostaglandina. A membrana que envolve o óvulo é formada por glicoproteínas. E nesse momento mágico, um espermatozoide consegue penetrar. Ele se desprende da cauda e, no mesmo instante, o óvulo fecha sua membrana.